Olá, olá, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho bem pouquinho mesmo sobre religião. É um tema um quanto polêmico, né? E a religião, é, do meu ponto de vista, né, ela traz mais divisão, ela traz facção, né, discórdia. Mas eu resolvi falar um pouquinho, né, apontar um pouquinho sobre as religiões, explicar de forma bem sintética, de forma extremamente resumida, porque se a gente for falar sobre religião, eu vou ficar aqui anos gravando, né, porque é um tema bem extenso. A palavra religião, ela tem origem do latim, ela significa religar, né? As pessoas, elas buscavam se religar com algo, né, com Deus, para descobrir alguma coisa sobre o universo, enfim. Mas em resumo, a religião hoje, né, a gente entende como um sistema de culturas, né? Ele é um sistema de culturas, de crenças que ele estabelece seus próprios valores morais. E aí esse é um ponto, né? Porque uma vez que se estabelece a religião como um conceito de valor moral, você entende que cada um tem uma moral diferente, cultura diferente. Então, a partir daí existe uma ramificação, né? As religiões elas foram se ramificando, elas foram se procriando, né? Vamos dizer assim. Quando a gente pega pelos historiadores, para vocês terem uma ideia, os historiadores eles acreditam que as religiões, as mais antigas, elas são datadas de antes da Mesopotâmia. Então, antes mesmo das religiões do Antigo Egito, ah, sumérios, enfim, eles já tinham um culto a alguns deuses, né, já naquela época. Então, a religião, como um resumo, ela é cultural, né? Ela tem lá a questão dos valores. E aí, eles fizeram a primeira separação, né, de religiões teístas e religiões não teístas. As religiões não teístas, ela abrange um conceito mais de espiritualidade, né? Ela não tem um deus ou alguns deuses, né? Então, por exemplo, ou até o próprio ateísmo, né? Os agnósticos, eles são caracterizados como não teístas. E existem as religiões teístas. Essas religiões teístas, elas são aquelas que elas acreditam num ser, né? Num ser divino, num ser supremo, um Deus. E elas são divididas entre monoteístas e politeístas. Existem uma série de outras denominações, mas assim, se a gente for aprofundar muito, o vídeo vai ficar muito longo. Então, elas se dividiram em mono e politeístas. O monoteísmo ele acredita em um Deus único, né? De mono, que existe um Deus que ele é onipresente, onisciente, onipotente e que ele é responsável pela criação de todas as coisas, né, no universo. E os politeístas eles creem na particularidade da natureza, né, ou da atividade humana, que elas sejam responsabilizadas para cada deus. Exemplo, você tem um deus que é uma divindade para o fogo, uma divindade para o ar, uma divindade que cuida do sol. Então eles acreditam em uma série de deuses. Exemplo aí de povos, né, politeístas, a gente tinha, como foi dito aí, os sumérios, os mesopotâmicos e a antiga Grécia. Por exemplo, lá você lembra os egípcios cultuavam a Horus, aí você tinha uma cultura viking, você tinha a antiga Grécia, por exemplo, no panteão, acreditavam em Odin, cultuavam Odin, Thor, enfim, uma série de outros deuses, então eles são politeístas. Já as religiões monoteístas, um exemplo da religião monoteísta a gente tem as três maiores, né? O cristianismo, o islamismo, né? E o judaísmo. Elas são religiões que foram categorizadas, vamos dizer assim, como as religiões abraâmicas, ou seja, da origem de Abraão. E é engraçado, né?
a gente falar que o cristão, o judeu e o muçulmano, o islâmico, ele seja de uma origem de Abraão. Será que Abraão teve três conceitos diferentes para que se criassem três religiões, né, tão grandes? Em alguns momentos elas se contrastam, outros não. Será que ele teve? Não, obviamente não. E aí, quando a gente leva a religião para um lado mais de valores, de cultura e de moral, por o povo estar vivendo uma determinada região, foi se construindo uma nova religião, né? É importante a gente lembrar que Abraão ele teve dois filhos, né? Ele gerou Isaac, primeiro gerou Ismael, depois ele gerou Isaac. Ismael foi morar no deserto, né? E ele ascende aos povos árabes. E Isaac, depois de tudo, ele viveu na terra de Canaã, ele conquistou, viveu, depois saiu e voltou a conquistar. E aí é o povo judeu, ele ascende em Isaac. E o cristão, né, ele também, apesar de Jesus ser judeu, né, nascer judeu numa família judaica, o cristianismo se difundiu muito na Europa, né? Então os discípulos foram pregar, Paulo também levou uma grande parte disso, então ele teve uma influência muito grande na Europa. Então, por aí a gente tem mais ou menos uma ideia que existia um costume local e a religião ela foi se moldando em cima desse conjunto aí de moral. Teve não vou dizer um censo, tá? Teve um estudo elaborado pelo The World Factbook. Ele foi elaborado pela CIA em 2012, tá? O dado não é muito antigo. Eles quiseram mapear todo o sistema religioso, né, do mundo. São centenas de milhares, para vocês terem uma ideia, se vocês procurarem, assim, tem religiões que... Tem uma religião do Maradona, né, do maradonismo, alguma coisa assim. Eles cultuam o Maradona, um jogador de futebol ainda vivo, né. Tem catedral, então assim, existem centenas de milhares de religiões, mas a gente vai falar, eles tentaram trazer as maiores. Então o cristianismo ele tem no mundo 28% de toda a população se diz cristão, é importante, né? Se diz cristão. 22% se diz islâmica, 15% hindu, 8,5% budista, pessoas sem religião 12% e outras religiões aí 14,5%. Mas quando a gente pega, isso é um dado importante, falando das religiões abraâmicas, se a gente pegar os 28 do cristianismo com o islamismo de 22, nós já temos 50%. Quando a gente adiciona aí o judaísmo, então vamos falar em cima da população mundial hoje, a gente está falando que quase 4 bilhões de pessoas acreditam no único Deus. É estranho, né? Como houve uma derivação tão grande e se essas três religiões e as outras também, eles pregam tanto a paz, né? As boas obras. Por que de tanto conflito, né? Por que de tanta fome? Por que de tanto desamparo? É meio incoerente, né? A gente olhar por isso. E aí remete um pouco do que eu acredito que a religião ela não religa, ela afasta o homem de Deus. E aí também tem um outro estudo de 2009 que ele mostra que geralmente as nações mais pobres elas têm uma proporção de cidadãos que se consideram mais religiosos, né? Já nas nações mais ricas, o ateísmo, né, ou a irreligiosidade, ela corresponde a 18% da população. É estranho, né? Porque quando a gente fala sobre
sobre religião, sobre o cara ser ateu. Ah, mas o cara é ateu. Mas ser religioso significa estar salvo? Não. Ser religioso significa alguma coisa? Não. Ser religioso é uma cultura que nós herdamos dos nossos pais, nossos avós, ou algum amigo que, ou algum lugar que a gente frequentou e um amigo falou, olha, vamos lá na minha igreja, tal. Tá aí, nada mais do que isso. Mas o ateu é ruim? Não, ele tem os valores dele. Em algum momento ele não acredita em algum, né, numa divindade, ou ele acredita que existe uma força maior, enfim. Mas é 18%, né? Um número grande aí de pessoas descrentes, né, em alguma coisa. E aí dessas três religiões, eu vou estratificar para não ficar uma coisa muito longa. Existe o cristianismo, né, que é a maior delas. O cristianismo, então, ele é uma religião abraâmica, monoteísta, e ela foi ela fala, ou seja, ela é centrada na vida de Jesus de Nazaré, né, que os cristãos conhecem como Cristo, Jesus Cristo. Então ela acredita essencialmente na fé em Jesus, né? E grande parte delas que Jesus é o Filho de Deus, né? É o Messias. A religião cristã ela tem três vertentes principais, tá? Ela tem o catolicismo romano, é importante, que é aquela que é subordinada ao Papa. Ela tem a ortodoxa, né, oriental. Ela começou com a Igreja Católica, né? E em 1054, após o Grande Cisma, houve uma divisão por parte de... Existia já um conflito, não muito diferente dos dias de hoje, entre Oriente e Ocidente, eles divergiam em algumas coisas, em alguns conceitos. Acreditem que eles, uma das divergências era saber se o pão da Eucaristia, né, o pão pão da Santa Ceia, se ele tinha que ter fermento, se ele não tinha que ter fermento, enfim, aí eles acabaram separando. Esse é o segundo. E o terceiro é o protestantismo, né, que as pessoas hoje chamam de os evangélicos. E isso aconteceu em 1517, se eu não me engano, na Alemanha. Tá? Vamos falar um pouquinho da Igreja Católica, né? Os nossos irmãos católicos. Na doutrina católica, o que a doutrina católica ela tem de divergência, né? A Igreja Católica, ela começou, né? Cristo disse que Pedro seria sobre ele se ergueria a Igreja, né? A Igreja começou, a Igreja Católica Apostólica Romana. Então a igreja ela foi passando por modificações, né? Então cada lugar que ela ia, ela tinha algumas coisas da cultura. Nós sabemos, né, que a Igreja Católica muitas vezes para poder substituir alguns deuses considerados pagãos, né? Colocou algumas questões de aniversário. Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Todo mundo sabe que não, que naquela época, 25 de dezembro, o Sol está muito distante, né, mais distante da Terra, então não teria como Jesus ter nascido, porque nasceu numa manjedoura, tinha animais pastando ali, não tinha como ter tanto pasto, né, no inverno. Então, na verdade, esse era um Deus, no dia 25 de dezembro, era um Deus Sol se cultuava, e a igreja não conseguindo, né, anular essa data, falou, pô, Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, mas isso tanto faz, que dia que Jesus nasceu, enfim. E aí a igreja foi crescendo, né, tendo outras crendices, e aí basicamente a igreja católica ela tem uma questão muito importante, ela tem uma base sobre uma crença, né, um dogma sobre a comunhão dos santos, né, sobre as imagens, enfim. Então eles fazem um apoio muito grande a primeira carta de Timóteo. A primeira carta de Timóteo, a epístola de Timóteo,
capítulo 2, versículo 1, existe, a leitura é: antes de tudo, pois, exorto que se une à prática de súplicas, orações e intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Então, eles acreditam que os homens, os santos, né, aqueles que fizeram boas obras, né, os separados, eles estão vivos no céu. E por isso eles poderiam interceder, orar junto a Deus por nós que ainda estamos na terra. Jesus disse um pouco diferente disso, né? Jesus disse que não haveria, o véu foi rasgado, que não haveria um intercessor, senão o Espírito Santo de Deus, e Jesus, no dia do julgamento, estaria advogando, né? Então que não haveria necessidade de nenhum intercessor. Mas enfim, é uma divergência. A Igreja Católica ela teve essa ruptura aí com, né, Martinho Lutero, teve um movimento, já antes disso mesmo, datado do século XIII, já tinha uma necessidade de uma nova segregação, assim como a Igreja Ortodoxa, mas só em 1517, uma reforma muito grande, que a Igreja conseguiu se separar. E havia muita a questão de indulgências, né? A Igreja Católica ela fazia a venda, né, da salvação. E aí um camarada lá, Martinho Lutero, levantou e falou: não, tá tudo errado isso daí, existem algumas teses, enfim, a gente vai se separar. Então, nessa separação, o protestantismo, né, o evangelho, ele começou como o terceiro movimento, né, hoje ele é o segundo maior. Então, hoje, para vocês terem uma ideia, aproximadamente 1 bilhão de pessoas se diz evangélica, né, no mundo todo. E entre os cristãos, 40%. É muito grande, tá? Então, essa reforma aí, como foi dito, ela começou lá na Alemanha em 1517. E aí ela vem fazendo também agora, e desde então ela vem fazendo denominações, né? Esse é o nome. Então, esse movimento ele só aconteceu, né? Martinho Lutero só aconteceu porque a Igreja Católica ela tinha esse interesse, né, de vender remissão de pecado, né, vender salvação, enfim. Ele falou: não, tá errado isso, vamos criar uma nova religião, vamos fazer diferente. E aí, será que tá diferente? Não, né? Não. A gente tem aí centenas. Existe um dado que só no Brasil, por dia, abram mais de 60, tem mais de 60 pedidos de abertura de igreja. Mas se a gente segue, né, o mesmo Deus, e principalmente depois do cristianismo, se a gente segue o que Cristo pregou, por que 5.000 bandeiras de igreja diferente? O que se prega diferente? Novamente, a questão de cultura, né? É um entendimento diferente que uma ou outra igreja tem. Mas deixando tudo isso de lado, e é por isso que eu digo que a religião ela não é importante. Você dizer que você é religioso, isso é ruim. As pessoas às vezes me perguntam, né? Você é evangélico? Eu fico com vergonha de dizer que eu sou evangélico, né? Porque por tudo isso que eu disse, eu acredito que não exista o evangélico. Ou você é cristão ou você não é cristão. O cristão, né? Cristo, né? Vamos falar sobre Cristo, sobre Jesus Cristo, né? O Nazareno. Ele é a figura central, né? Ele é a pedra angular, né? Do cristianismo. Então, a partir dos ensinamentos dele, né? A gente criou-se a religião cristã. Aí fica o ponto, né? Os historiadores, grande parte deles, a maioria deles, eu vou dizer, eles concordam em uma coisa, que Jesus Cristo, ele existiu. De fato, ele existiu, né? Eles concordam que Jesus Cristo ele foi um pregador judeu, né? Ele nasceu na região ali da Judéia, que ele foi batizado por João Batista, né? E que ele foi crucificado por Pilatos. Esse é um ponto.
E aí esses historiadores, eles construíram vários perfis históricos, né, de Jesus. Desses perfis históricos, para vocês terem uma ideia, é, diziam que Jesus ele fez um movimento apocalíptico, né, falando sobre o fim dos tempos. Outros que ele era o Messias, outros que ele era um curandeiro, né, que ele fazia muitos milagres, que ele era muito carismático, outros que ele era muito baderneiro, né, que ele foi no templo, virou as mesas, né, e criou um tumulto, né. Alguns relatam Jesus, desses historiadores, como um dos homens mais sábios, né, que já passaram, e outros que Jesus era um filósofo, e outros que ele era um reformista igualitário, né, que ele praticava, não, a gente tem que ser igual, todo mundo tem que ter a mesma coisa, enfim, a gente é nessa linha aí. Então, são vários retratos aí desses historiadores através que eles fizeram de Jesus, o Cristo, né. Mas Jesus é tão importante que para o Islã, pro islâmico, né, Jesus, que eles conhecem como Isa, ele é considerado um dos mais importantes profetas de Deus e o Messias, né, para uma parte deles. Então, para esses muçulmanos, Jesus foi aquele que trouxe as escrituras, né, as escrituras sagradas, que ele é o filho de uma virgem, né, mas que ele não é divino. E também não houve crucificação. Mas enfim. Para o judaísmo, eles rejeitam completamente Jesus, né? Eles dizem que Jesus, de acordo com Tanakh, ele não corresponde às profecias. Apesar de, desde o Antigo Testamento, por diversas vezes, no tabernáculo, na Páscoa e em todo o Antigo Testamento, já testificarem sobre a vinda de Jesus. E ele já correspondeu. Mas, enfim, o judaísmo não concorda que Jesus é o Messias. Tá, mas e aí, cara? Você falou sobre religiões. O que isso muda pra gente? Nada. Não muda absolutamente nada. A não ser dividir o povo. Eu me concentro e quando eu falo para alguém sobre Jesus Cristo, eu me concentro no Sermão do Monte, né? No Sermão da Montanha. Aonde está o Sermão da Montanha na Bíblia? Mateus 5, 6 e 7. A Bíblia relata de forma muito resumida, de forma muito sintética, os últimos 3 anos, né, em que Jesus caminhou, que ele passou aqui entre nós, não relata muita coisa antes, aliás, bem pouco. Mas o Sermão da Montanha, ele foi a única pregação. Jesus foi a única vez que ele pregou de fato, né? Ele sentou lá no monte e explicou de uma forma muito resumida o que é o reino de Deus e o que Deus de fato espera, né? Então ele veio para explicar, para dar sentido o que as religiões elas entendiam como diferente. Então lá no Sermão do Monte ele concentra tudo. Então se a gente lê de Gênesis ao Apocalipse, eu diria para vocês, eu afirmo sem medo de errar, que Mateus 5, 6, 7 é o resumo do que Deus espera de nós, né? O que o Sermão do Monte ele fala? Eu acho importante vocês lerem, né? Mas eu só vou ler 5, 6, 7. Não leiam lá, porque a vinda de Jesus ela foi profetizada, ela foi testificada já no Antigo Testamento, ela fala. E depois do Novo Testamento fala muito sobre o trabalho, né, dos apóstolos. Mas o que o Sermão do Monte ele diz pra gente? Primeiro ele fala sobre as bem-aventuranças, né? O que é bem-aventurado? É mais do que feliz, né? Então ele mostra o verdadeiro significado da felicidade, né? O Sermão do Monte. Então, lá dentro desse Sermão do Monte, ele fala sobre libertação, ele fala sobre conformismo, ele fala sobre a alienação do povo, né? Ele fala principalmente sobre a verdadeira justiça. Por quê? Assim como hoje não muda muita coisa, né? Existe muita prisão espiritual, existe muita opressão,
Então, ele está falando o seguinte, para o povo que se considera inútil, para o povo mais pobre, né, aqueles que são oprimidos, aqueles que se consideram uma escória, né, da sociedade, para eles se apoiarem nisso, porque o reino de Deus pertence a eles, né? Então, na verdade, nessa parte do Sermão do Monte, Jesus, o Cristo, ele quis falar sobre caráter. Qual é o caráter de Deus, de Deus e o que Deus espera no caráter dessas pessoas, né? Jesus também disse sobre o sal, né, e a luz do mundo. Quando ele fala do sal e a luz do mundo, ele está falando sobre a pregação, sobre o testemunho, né, dos discípulos, né, daquelas pessoas que ficaram para pregar. Então, ele fala sobre preservar, né, o que o sal faz, o que o sal fazia antes, ele preservava o alimento. Então, ele dizia que os discípulos eles precisariam preservar, né, que eles precisariam pregar a palavra, e que essa palavra ela fosse difundida, que isso, a verdade sendo dita que todas as outras coisas oriundas, né, do mundo, do maligno, elas seriam confrontadas, e que isso seria a luz, que traria a luz para as pessoas, né, que seria a salvação dessas pessoas. Jesus também ele não veio para confrontar, né? Ele disse que ele não viria para confrontar do que já tinha sido dito lá pelas leis de Moisés, pelos profetas. Ele disse que não. Ele veio, na verdade, para levar à perfeição. Simples assim, para dar entendimento, né? Porque as pessoas, veja, o coração do homem era muito duro. O coração do homem, por exemplo, quando fala sobre o divórcio, olha, dá uma carta de divórcio para tua esposa. Jesus já disse completamente o contrário, né? Não, mas se há perdão, por quê? Por que da carta de divórcio? Então o coração do homem era muito duro. Então Jesus ele veio para deixar muito claro, né, sobre isso. No Sermão do Monte também fala sobre o Pai Nosso, ele fala sobre o Pai Nosso, né, sobre o perdão. Então, quando eu falo de Pai Nosso e perdão, Jesus ele explica sobre 3 coisas que era muito feito, né, no judaísmo, que era esmola, né, sobre jejum e oração, que era muito feito, né, em praças públicas, né? Ele falou, se sua mão direita der, que a tua esquerda não veja, né? Então ele disse, se você fizer isso para as pessoas verem, hipócrita, você não precisa disso, né? Que os homens elogiem as tuas ações. Você faça porque Deus espera isso de vocês. O Sermão do Monte também destaca sobre materialismo, né, e a providência divina. Então, se teve uma coisa que Jesus atacou foi o materialismo, né? A Bíblia, por diversas vezes, ela compara Deus a Mamon. Mamon é o dinheiro, tá? Então, qual é a maior parte das nossas preocupações, né? Emprego, se a gente vai comer, o que a gente vai vestir. Essa é a preocupação do ser humano, a maior preocupação, né? Jesus disse pra gente não se preocupar com nada, nem com dinheiro, nem com roupa, nem com o que a gente vai se vestir, nem com o que a gente vai comer. Ou seja, ele falou pra gente não se preocupar com absolutamente nada. Nada. Porque Deus proveria todas as coisas. E de fato, Deus provê todas as coisas. Os animais, eles não trabalham, eles não morrem de fome. As pessoas não morrem de fome. Basta a gente olhar, né? Jesus também disse sobre as flores que crescem no campo, sobre os passarinhos que eles não trabalham, e aí Deus não deixa de dar de comer para eles, né? Engraçado, minha filha, né, tava aqui, a Maria Luísa estava brincando aqui com uma pessoa que conhece uma mexerica, tem vários nomes aí. Tava brincando com uma mexerica, falei, não, filha, não brinca com comida, né? A comida é sagrada. Essa mexerica aqui, mesmo que se o homem não quiser, ela cai, e através da semente dela vai nascer uma nova árvore e vai dar novos frutos. Querendo ou não, é a vontade de Deus que é feita. O homem, ele tem pouquíssima ou quase nada de participação nisso, e Deus vai prover. De uma forma ou outra, Deus vai prover. E Jesus disse isso, né, para que a gente descansasse. Ele também falou sobre julgamento.
o maior erro eu vou dizer, do evangélico. Ele enche a boca para falar do outro, né? Que o católico adora imagem, que o outro faz isso, que o outro é homossexual ou qualquer outra coisa. O povo é muito julgador. E Jesus disse para que a gente não julgasse. Primeiro que a gente tem que ver ele fala sobre o travessão no olho, né? Que a gente deveria primeiro, antes de tudo, reconhecer os nossos próprios erros, né? E digo mais, quando a gente atingir a perfeição, quem atingir a perfeição vai entender que não há necessidade de julgamento. Então, aqueles que julgam normalmente estão repletos de erro, né? E aí o crente, né? O crente, ele se diz muito crente, né? Se diz muito espiritualizado, mas ele é o primeiro a julgar e é o primeiro a cair. Soberba, né? Soberba. Então, ele diz lá que o católico é isso, aquilo, mas ele não tem vergonha nenhuma de vender um feijão santo, um tijolinho no céu, uma água do mar da Galileia que cura. Será que está tão diferente das indulgências que aconteceram lá com o catolicismo? Não, né? Não está diferente. Eu acho que ainda está pior. Então ele finaliza, né, ele fala sobre o verdadeiro discípulo, né, e as dificuldades. Ele dizia que vai ser difícil, que o mundo caminharia para um ponto que falar de Cristo era uma coisa muito ruim, que nós seríamos perseguidos, né, de fato. Os primeiros discípulos foram perseguidos, foram crucificados de ponta cabeça, foram queimados, né? Jesus alertou sobre os falsos profetas, falou que árvore boa não dá fruto ruim e árvore ruim não dá fruto bom para a gente, porque hoje tem muito, né? Hoje cada dia nasce um novo Messias aí, profetas, né, explicando, abrindo novas religiões, e Jesus nos alertou sobre isso. Ele também disse ele fala sobre a edificação da casa na rocha, né? Então, quando Jesus ele fez isso para concluir, né, o Sermão do Monte, ele disse o seguinte: olha, ouve todos esses ensinamentos, todos esses ensinamentos que eu te dou, coloca eles dentro do teu coração, mas as pratica. Não seja superficial, não diga que você faz e não viva isso. Então esse é o fundamento que sustenta, né, a rocha que sustenta todas as outras coisas. Então, quando Jesus, resumindo, quando Jesus ele me fala, né, ele me fala através da palavra, que através do Sermão do Monte, para mim é extremamente importante. A gente lê Deuteronômio, a gente lê Gálatas 5, é extremamente importante. Mas se você de fato quiser conhecer o que Deus espera de você, é o Sermão do Monte que você tem que começar a ler, entender, e aí, como foi dito aí na rocha, você colocar isso em prática, tá? Para que não seja alguma coisa da boca para fora. É isso que eu queria dizer para vocês. A religião, perguntaram para Jesus qual era a religião, ele falou: a única religião que tem é cuidar dos órfãos e das viúvas. O que ele quis dizer com isso é que se preocupa com você fazer o bem e seguir não só caridade, tá? Só caridade não vai levar ninguém para o reino. Mas se preocupa em ajudar e em fazer a vontade de Deus. É essa a mensagem que eu queria deixar para vocês. Um forte abraço aí, Deus abençoe a todos vocês.